Senhora Procuradora do Estado, doutora Caroline Moreira Gondim. Como palestrante, convidamos o senhor desembargador Renato Luiz Dresch. Com a palavra, a doutora Caroline Moreira Gondim. Pronto. Bom dia a todos. Nós vamos dar início, dando continuidade ao seminário, com a palestra do doutor Renato Luiz Dresch. O doutor Renato é mestre em Direito Público pela Universidade de Franca, especialista em Direito Sanitário pela Escola de Saúde Pública de Minas Gerais e desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nós teremos 1 hora de palestra e, ao final, dando tempo a algumas perguntas. Passo a palavra ao senhor, desembargador. Um bom dia a todos. Doutora Caroline Moreira, prazer estar aqui. Doutora Dilce também, doutora Isabel, que conheces, a todos aí. Tudo bem, doutor Ricardo também está aqui, né? E eu estou muito feliz de estar aqui, outra vez, em Fortaleza, no Ceará, para discutir essa temática que nos é muito cara. Eu me lembro que, em 2005, quando assumi vara de Fazenda Pública em Belo Horizonte, eu, num primeiro momento, pensei com tranquilidade que poderia tratar da temática de saúde, me abeberando do conhecimento dos colegas sobre a temática. Mas, quando cheguei, percebi que ninguém sabia nada. Todo mundo sentado em cima da Constituição Federal, no artigo 6º da Constituição Federal, saúde como direito humano fundamental social e decidindo diretamente a matéria, sem ter um cuidado maior. Até que, em 2008, eu resolvi convidar, como um dos juízes de Fazenda Pública, os colegas gestores do Estado e do município de Belo Horizonte, para que discutíssemos essa temática no Tribunal do Júri do Fórum Lafayette, em Belo Horizonte. Foi a primeira reunião que nós tivemos, trazendo o sistema de justiça e o sistema de saúde ao lado para discutir a temática. Porque se nós, do sistema de justiça, nós não nos sentarmos, não nos irmanarmos com o sistema de saúde para decidir essa temática de tanta relevância, vamos acabar subvertendo o próprio sistema de saúde. Porque nós, magistrados, sobretudo, quando nós analisamos a LINDB, que o Clênio, inclusive, falou aqui, quando fala em fim social da lei, o magistrado não pode pensar no fim emocional da lei. Eu costumo falar para a minha assessoria, que às vezes se emocionam com algumas demandas, que quando a LINDB fala de aplicar fim social da lei, não é fim emocional, não. Nós falamos sim chorando, falamos não chorando também. Porque tem que tentar manter uma retidão. Não estou dizendo que o juiz não deva ter emoção, mas a emoção deve ser jurídica, deve ser racional e deve ser social. Não aquela emoção que é uma criancinha. E eu tenho que pensar também se eu estou concedendo algo para uma pessoa e as outras que são prejudicadas. Que no direito, sempre que a coisa parece simples, analisa mais que ela é complicada. Como numa ocasião em que o médico me pediu para autorizar fazer transfusão de sangue no paciente, que era um procedimento eletivo, testemunho de Jeová, que estava proibindo. Primeiro momento chegou na minha mão, falei, não, isso é simples, direito à vida, e vamos embora. Espera aí, se é direito à vida, obrigação do médico de salvar a vida das pessoas, por que ele está pedindo autorização para mim como magistrado? Falei, então não é simples, então é complicado. Aí comecei a analisar. Então eu tenho direito à vida, direito à religião, não é? Eu tenho direito à dignidade também. Eu posso até não ser testemunho de Jeová e falar que isso é bobagem. É bobagem para mim.
Mas para a pessoa que vai perder a dignidade dela depois, dentro da comunidade dela, isso é muito grave. Eu acabei negando. Embora no primeiro momento, como magistrado, a minha percepção inicial era simples, direito à vida, coloca sangue da pessoa. Não, neguei. Aí veio a segunda pergunta, então, né? E a pessoa viveu ou morreu? Falei, esse quadrado não é meu, não. Eu não sei se ela viveu ou morreu. Se todos nós soubermos qual é a nossa função, qual a nossa atribuição, qual a nossa competência, nós podemos ter um país melhor, podemos ter um mundo melhor, mas não invadindo espaço. Quando o Poder Judiciário invade o espaço, por quê? Porque ele é protagonista, porque o Legislativo não fez, o Executivo não fez, aí cabe sim o Judiciário ingressar, mas não para subverter políticas públicas. Sobretudo na pandemia, que tivemos problemas em Belo Horizonte, alguns magistrados estavam subvertendo decretos do prefeito municipal que mandava fechar bares. Teve um colega que, numa teratologia absurda, dizendo que o álcool era importante, inclusive, né? Que era séptico também, e escreveu isso, cidadão. Eu pensei, se a idiotice não tem limite. Mas ainda bem que o presidente do Tribunal de Justiça suspendia de plano essas decisões quando não era suspensa pelo desembargador, pelo relator no processo. Então foram todas suspensas. Por quê? Racionalidade. O fim social. A emoção deve ser jurídica e não emoção familiar, paternal ou maternal dentro do processo. Então esse cuidado que eu sempre tenho. Eu sempre tive um cuidado de tentar ser um pouco racional nas decisões. Por mais que nós devamos, sim, saber os problemas, vamos analisá-los. Então, por isso, irmanados entre o sistema de justiça e o sistema de saúde, aí sim nós podemos progredir. Essa sempre foi minha tônica. Mas vamos lá. Os tribunais superiores demoraram um pouquinho para termos uma racionalidade nas decisões. Eu acho que os tribunais superiores, eles contribuíram muito para termos uma subversão da ordem nas demandas de saúde. Mas hoje já está diferente, já mudou. Começamos pelo tema 106 do STJ, que ele foi muito interessante, esse tema 106. Ele falar da responsabilidade ou não de fornecer medicamentos não incorporados políticas públicas, né? Então, esse foi um tema que realmente o STJ trouxe realmente uma racionalidade. Não é nossa temática hoje não, mas só estou passando o que nós temos de precedentes. O tema 990, né? Medicamento não registrado na Anvisa. Então temos também a temática. Essas são as chamadas para quem que não é do sistema de direito, são as chamadas decisões vinculantes. Isso, todo juiz, todo tribunal estadual ou federal deve atender. A decisão deve ser desse jeito. Então, até vou falar um pouco depois sobre os efeitos vinculantes. Obrigado. Sobre os efeitos vinculantes, né? Esse tema 1067 agora, de custear fertilização in vitro. Isso são temáticas que foram levadas aos tribunais superiores que tiveram uma grande repercussão. Então, essas têm efeito vinculante. Significa que vinculam todo o poder judiciário para decidir desse modo. Nós tivemos um progresso muito grande. E Supremo Tribunal Federal, tudo começou em 2000. Com o ministro Celso de Mello, ele começou realmente a trazer a saúde como direito humano fundamental social. Ele trouxe, essa foi a origem, e era muito importante, que já estava na Constituição Federal de 88, mas não se entendia ainda a grandiosidade do direito à saúde que foi trazido para a Constituição Federal. Depois a STA 175, aqui do Ceará. Essa STA 175 foi uma decisão maravilhosa. Foi iniciativa maravilhosa do ministro Gilmar Mendes, como presidente do Supremo Tribunal Federal. Só que se esqueceu que essa STA não existe mais como precedente jurisprudencial. Morreu. Morreu em 2011. A Lei 12.401 regulou essa matéria que foi decidida. Se nós temos uma jurisprudência e uma lei, o que prevalece? A lei. A não ser que a jurisprudência diga que essa lei é inconstitucional, que não aplico ela. Mas se eu tenho uma lei superveniente, eu preciso ter uma nova jurisprudência para que diga que essa lei não se aplica. E o Supremo cometeu um grave equívoco em 2014, vamos chegar nisso depois, quando decidiu o tema 793, com base na STA 175, que já não era mais precedente. Em 2014, eu acho que lá em 2010,
17 de março de 2010, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu a ST 175, estava certíssimo, falando inclusive em solidariedade. Nós vamos ver hoje que essa solidariedade que existe no artigo 23, inciso 2 da Constituição Federal, é uma solidariedade meramente sistêmica. Gestores, sentem-se, decidam e implantem políticas públicas. E dizendo mais, se vocês não sentarem e não decidirem, vocês são solidariamente obrigados. Mas agora não somos mais não. Tem lei que diz qual a responsabilidade de cada um. Então essa STL 75 foi muito importante. E o tema 500 também, né? De fornecer medicamento não registrado na Anvisa. Isso foi um passo muito importante do Supremo Tribunal Federal. Trouxe realmente, definiu regras para ter acesso a medicamentos. Porque o problema é o seguinte, nós naturalmente somos egoístas. Eu não quero saber de demanda estruturante, não. Eu quero que atenda a mamãe, quero que atenda meu filhinho, meu irmão, meu pai. Isso que eu quero. Então não tem essa preocupação. Eu não quero demanda estruturante, vai demorar muito, né? E vai ser negativa ainda por cima. Porque os juízes ficam mais sensibilizados em mandar pagar 50 a 100 mil reais, mas agora se eu der uma estruturante, uma ação coletiva, vão ser 10 milhões. Opa, aí chocou. Aí ele indefere. Mas pela média de estatística, as demandas estruturantes, elas têm uma média igual de procedência também. A regra tem. Que o Ministério Público não vai entrar com demanda estruturante se uma coisa que é absurda, que não seja cabível, né? Então nós sabemos. O problema da estruturante é que ela demora um pouco mais, tem que ter cautela maior. Eu até acho que o Judiciário deveria utilizar muito mais as audiências públicas. Que essa audiência pública, número 4 do Supremo Tribunal Federal, foi um marco muito importante em que se ouviu a sociedade, se ouviu a comunidade jurídica, se ouviu a gestão de saúde, sistema de saúde, para saber o que existe e o que não existe, não é? Então nós do Judiciário, eu tenho que fazer essa meia-culpa do Judiciário, que nós somos acostumados, dá trabalho, claro que dá trabalho. Eu trabalhei em vara agrária, e lá eu fazia audiência, eu ia no acampamento, fazia audiência no salão do júri. Quantos podem entrar? Todo mundo, deixa lotar. Hoje não poderia por causa da pandemia, né? Mas na época entrava. Mas aquilo tinha muito resultado. Se discute, as pessoas querem ser ouvidas e devem ser ouvidas também. Precisamos ouvir as pessoas para que elas possam demonstrar, para que nós, magistrados também, tenhamos uma maior segurança nas decisões. Eu falando em paralelo, não tem nada a ver com isso, falando da audiência pública, que na época da Copa de 2014, né, em que caiu o viaduto em Belo Horizonte, numa avenida de grande movimento. O processo estava comigo, dava uma decisão, o tribunal suspendia, dava uma decisão, falei, caramba, não vai resolver nunca. Vamos marcar uma audiência, chamei todo mundo, salão do júri. Em 2 horas o acordo pronto, implodiu, o viaduto estava no meio da avenida. Se eu não faço isso, vai indo. Então o judiciário tem que entender. Não adianta mais eu dar uma canetada, dar uma liminar, não vai cumprir. Nós tivemos 2 prédios chamados Torres Gêmeas em Belo Horizonte ocupadas por 15 anos, com liminar. Por que não cumprir? Que não cumpre. Que as questões são sociais, tem que ser discutidas. Então eu estou falando isso para dizer que o judiciário tem que entender, para trazer na audiência pública, trazer as pessoas para discutirmos, né? Então o tema 500 foi um marco importante também. Quando o medicamento sem registro na Anvisa pode ser fornecido? A menos se tiver registro, se tiver em mora. Não, ainda não foi incorporado, ainda não foi aprovado, não foi, mas a Anvisa está demorando demais, somente nesses casos. E o 793 daqui, né? O 793, que é nosso tema da questão da solidariedade, vamos chegar nele depois. E o tema 6 são os nossos 2 temas que vamos tratar, eu vou passar por eles agora rapidamente só, né? E o 1033, esse tema de reembolso do tratamento médico hospitalar, essa era uma questão interessante, certo ou errado está decidido. Eu sei que em 2018 eu estava lá na Alemanha, em Bremen, falando de saúde no Brasil, e o ministro Sidney Bennett estava lá do STJ, a gente estava discutindo isso. Quando o Poder Judiciário soluciona a questão, bem ou mal, está solucionado, a sociedade se acomoda àquilo. Então aqui decidiu, posso criticar ou não o que o ministro Barroso entendeu, que foi relator, foi unânime, como vai reembolsar os valores, mas está decidido. Hoje temos paradigma, até então nós não tínhamos paradigma. Esse tema 1161 também, é de 7/21, né? Dever de medicamento, embora importação autorizada. Isso ainda é um desdobramento do tema 500. Eles quase não queriam nem conhecer desse tema
1161, mas acabaram prosseguindo com ele. E desdobra, na verdade, o tema 500. Mas vamos lá. Eu estou falando de sistemas aqui, essas temáticas aqui, elas têm efeito vinculante. Para que o Brasil, como usa o civil law, quando nós adotamos civil law, entendemos o seguinte: o civil law como law. O como law vale a jurisprudência, tem muito peso a jurisprudência, a norma secundária. No civil law, o peso é da norma, a jurisprudência secundária. Mas hoje temos situação mista, né? Então nós adotamos algumas sistemáticas do common law, dizendo, nós temos agora jurisprudência que obrigatoriamente deve ser observada. Você pega o sistema do common law, que é o sistema europeu, e o sistema americano, você invoca uma jurisprudência, o tribunal não pode julgar contra simplesmente aquela jurisprudência e mudá-la. O precedente tem valor. Por isso o artigo 976 ao 978 do Código de Processo Civil trouxe um sistema de precedentes vinculantes. Isso é muito importante. Eu posso não concordar com o Supremo falou, com o STJ falou, mas eu digo o seguinte, eu tenho decisões lá que eu digo o seguinte, eu não concordo com o que o Supremo falou, a decisão do STJ é um caso lá, mas eu vou julgar de acordo com o precedente vinculante. Por que isso é bom para o magistrado? Porque, vejam só, o juiz não tem discricionariedade. O juiz, o julgador, tem dever de legalidade. Nós precisamos cumprir a lei. A discricionariedade me dá a liberdade de escolher A ou B. Eu tenho que escolher a norma. Eu posso dizer que a norma é inconstitucional, aí eu aplico fora dela. Mas sem isso não posso escolher simplesmente, né? Então o juiz tem um dever de legalidade. Então eu tenho que aplicar a lei. Então por conta disso eu posso dizer o seguinte, bom, eu entendo que é A, mas o STJ falou que é B, então eu vou julgar B. Porque antigamente tinha algumas decisões que diziam o seguinte, nesse caso eu vou acompanhar, nesse caso não posso, isso é motivo determinante, isso na verdade é causa nulidade do processo. Vou só fazer essa introdução aqui, para dizer por que nós adotamos precedentes vinculantes, a importância dessas decisões dos tribunais superiores para termos um poder judiciário mais previsível, né? Nós precisamos da previsibilidade, precisamos da segurança jurídica. Se nós permitirmos que cada um julgue de acordo com a cabeça dele, aí nós vamos ter uma subversão de tudo. Só voltando aqui, que o ministro Celso de Mello falou exatamente que o caráter programático da regra do artigo 96 da Carta Política tem por destinatários todos os entes políticos, políticos da justiça que compõem, no plano institucional, a organização federativa. Então, veja, aí começou, como falei, em 2000. Aí vem a ST 175, vem da responsabilidade solidária, julgada que ela foi julgada em 17 de março de 2010. 28 de abril de 2011, com vacatio legis de 6 meses, entrou em vigor a 12.401. A 12.401 trouxe interessantes alterações. Olha aqui, tem uma lei dizendo que quem cabe incorporar tecnologia é o Ministério da Saúde, através da Conitec. Então o município de Ceará é obrigado, o município de Fortaleza, o estado de Ceará, é obrigado a fornecer o medicamento não incorporado? Não é ele que incorpora, que se ele incorporar, ele vai incorporar com o dinheiro do IPTU dele daqui. Ele não vai incorporar, a União não vai ajudar, não. Nem o Estado não vai ajudar. O município pode incorporar? Pode. Às custas dele. E quem incorpora é a Conitec. Então, como é que eu vou penalizar o município um medicamento de alto custo, se ele não cabe a ele incorporar aquela tecnologia? Como é que eu vou obrigar o município a fornecer um medicamento oncológico que é de alto custo? Ah, porque o CACOM, o NACOM não está fornecendo, e como essa gestão do CACOM, o NACOM é tripartite, então o município, que na verdade o município acaba pagando o CACOM, o NACOM, que eles contratam com o município, embora o dinheiro venha da União, do Estado para o município. Ah, mas ele que paga, então, no final ele também, depois que ele se vire. Isso é tão cômodo para o magistrado, né? Ah, depois se vira, ele vai pegar reembolso, sim, 5, 10, 15, 20 anos, ele vai pegar reembolso de dinheiro. Aí tirou, não precisa pagar professora, né? Não precisa ter transporte escolar, tira de algum lugar. Que ele vai, esse reembolso vai chegar quando? Ou para de vacinar.
pare de dar outro medicamento, pare de dar outros medicamentos gerais. Então, esse cuidado que nós precisamos ter. Então, até do oncológico, eu fiquei naquela dúvida, fiquei estudando oncologia por muito tempo. Quem é a responsabilidade da oncologia? Por causa dessa gestão tripartite, na verdade, né? Que participa a União, Estado e município. Ele trabalha no município, o município que contrata. A União habilita. E a conclusão minha, eu matei pelo 19Q. Vejam só, o CACOM, o NACOM, quando contratualiza para prestar serviço oncológico, fala o seguinte, a União fala o seguinte, a tabela é essa, eu pago tantos mil para tratar deste câncer. E qual é o tratamento? Está no protocolo clínico, não é? Mas só que o médico vai prescrever fora do protocolo clínico. Então o problema do CACOM não é não. O médico tem liberdade de prescrever. Eu, como CACOM, eu contratei o serviço de acordo com o protocolo. Mas a liberdade médica diz que ele pode prescrever fora daquilo que está na política pública. Ele tem essa liberdade de escolha. Mas então, se eu mandar o CACOM pagar aquele valor, então eu vou detonar o próprio sistema. Um procedimento que paga 10 mil reais por mês, vai para 100 mil reais. Como é que vai funcionar? Então vai fechar o CACOM, ele vai deixar de trabalhar. Então, por isso, nesse caso também, quem incorpora a tecnologia? Conitec. Quem faz protocolo clínico? O Ministério da Saúde, a partir da Conitec. Então, o Ministério da Saúde é responsável. A União que é responsável pela oncologia também. Então, se não tiver medicamento oncológico, estiver fora da política pública, é da União. E se estiver dentro da política pública, nós podemos entrar no o município é responsável pela atenção básica apenas, né? Componente básico da atenção farmacêutica do município. Como é que eu vou? O judiciário começou a perceber essa importância, mas o juiz precisa entender da política pública, precisa entender da gestão. Se eu não tenho compreensão da gestão, fica realmente complicado eu conseguir entender. Então, quem incorpora é o Ministério da Saúde. Olha, 19U, tem uma norma clara. Tem dúvida aqui que a responsabilidade será aquela que foi pactuada na Comissão Intergestora Tripartite? Ou na pactuação cada um diz? Temos normas que dizem o que cada um vai fazer. Nós não temos lá as portarias consolidadas 1 a 6 de 2017, consolidou todas as normas do gabinete do ministro, estão consolidadas lá. Nós não temos a RENAME, resolução 1 de 2012, que define a responsabilidade, a RENAME está atualizada até 2020, lá diz o que cada um deve fazer. A RENASE não foi atualizada. Nós não temos a resolução 3 de 2012, que define a responsabilidade de cada um. Nós não temos o decreto 7.508, que regulamenta 8080, lá não diz também de forma clara como é que funciona, porta de entrada. Então, primeiro tem que dizer, tem porta de entrada? Ele entrou pela porta de entrada ou não entrou pela porta de entrada? Então, tem que primeiro exigir. Eu não estou dizendo que o juiz não deva conceder, mas ele deve conceder, deve analisar o que diz a política pública, o que foi feito e o que não foi feito. A questão do médico prescritor, o médico prescritor, o médico assistente, ele é um perigo muitas vezes. Ele se envolve emocionalmente com o paciente, ele tem também obstinação terapêutica às vezes. Eu quero curar, quero fazer. Toclênio mostrou que a médica colocou a infusão de cloroquina na paciente lá que morreu. Você vê, um médico às vezes também, ele entra nessa emoção. Mas o magistrado tem que tomar cuidado para não entrar na mesma emoção também. Para saber falar assim. Que quando nós entramos na magistratura, nós sabemos que nós vamos ser criticados em quase toda decisão. Um vai ficar triste, um vai ficar bravo, vai dizer que eu estou corrompido, vai dizer que não tanto de coisas. Por isso precisamos tomar cuidado, temos racionalidade e fundamentar bem nossas decisões. Aliás, eu acho maravilhoso, para quem é do sistema de justiça aqui, o artigo 489, parágrafo 1º, ele fala a fundamentação. Os juízes não gostaram daquele artigo, eu adoro aquele artigo. Aquele nos dá realmente contraditório e ampla defesa, para dizer, tem que fundamentar. Não adianta falar genericamente, a LINDB fala isso também, tem que fundamentar especificamente qual a aplicabilidade daquele caso específico. Então, nós temos aqui uma norma expressa, artigo 19U, que diz
que a responsabilidade é limitada àquilo que foi pactuado na comissão intergestora tripartite. Então, em princípio, parou. Se a comissão falou B, então você não pode aplicar A. Então, eu não tenho dúvida. O ministro Barroso, ele ficou muito claro, entrou nessa questão. Mas quando o Supremo Tribunal Federal fala da solidariedade ainda, ele não declarou esse 19.1 inconstitucional. Então, ele teria que falar, se tem solidariedade, estou dizendo, esse artigo 19.1 é inconstitucional. Não existe nenhuma expressão dentro do julgamento do tema 793 que diga que esse artigo não se aplica. Então, ele deve prevalecer. Eu não tenho dúvida nenhuma, mas grande problema que nós temos aqui, estava conversando com a doutora Carolina aqui anteriormente, que temos muitas controvérsias aqui, como é que fica? Manda para a Justiça Federal, manda incluir a União, como é que manda? Eu não mando nada. Porque quando o Supremo Tribunal Federal decidiu o tema 793, ele falou o seguinte, a responsabilidade é solidária, mas pode direcionar a demanda. Na verdade, o ministro Fachin se refere expressamente, no voto dele, ao decidir o tema 793, ao enunciado 60 do CNJ. Aquele enunciado 60, na verdade, a redação que fez da enunciado 60 fui eu, que eu participei das três jornadas, desde a redação inicial até a redação final. E lá no enunciado 60, nós colocamos a redação dizendo o seguinte, nada impede em direcionar a demanda. Mas por que nós colocamos aquilo e não falamos que a responsabilidade é subsidiária, não é solidária? Que o Supremo já tinha decidido que era solidária. Falei, então nós, do Comitê da Saúde, não podemos falar que não é solidário. O Supremo falou que é. E o comitê vinculado ao Supremo, o CNJ vinculado ao Supremo, então como é que eu vou falar que o Supremo está errado? Então, no fim das contas, o Supremo acabou aderindo ao nosso enunciado, que foi tímido, mas foi tímido para não afrontar um precedente do Supremo Tribunal Federal. Bem ou mal, tinha um precedente do Supremo, embora eu discordasse do precedente do Supremo. Mas eu não posso simplesmente, porque se eu como magistrado falei, não aplico esse precedente, falei, então você também não precisa cumprir uma decisão minha, né? Então nós temos uma hierarquia dentro do sistema judiciário brasileiro, chamada unidade jurisdicional. Se o Supremo falou, eu tenho que atender. Se o STJ falou, eu tenho que atender, como todos os tribunais estaduais, juízes, juizado especial, todos têm que atender o que o STJ falou. Que não precisa cumprir a Justiça do Trabalho, a eleitoral, são outras, mas dentro da hierarquia, a Justiça Estadual e a Federal se vincula ao STJ e ao Supremo Tribunal Federal. Então, se eles falaram, está falado. Mas, de qualquer modo, eu posso dizer o contrário. Então, aqui nós temos uma norma específica que reparte competência. Então, vocês podem perguntar, o que eu faço com as demandas que é componente especializado da atenção farmacêutica? Como é que eu faço? Eu faço nada. Eu quando percebo que aquele procedimento, aquele medicamento não é do município, eu indefiro a liminar, revogo a liminar, falo, essa aqui, o Supremo falou o seguinte, que é obrigação solidária, mas você pode direcionar. Se eu falo que a obrigação é solidária, o paciente escolhe se quer município, estado, união. Mas como temos um artigo expresso falando, o município não vai fornecer esse medicamento, é componente especializado, então o município não vai fornecer. Mas, como o Supremo falou, que é obrigação solidária, eu mantenho a demanda apenas em face do município ou do Estado. Mas eu falo, eu não dou liminar, não. E já deixo claro, na hora que eu decido a liminar, temos repartição de competência, tem o artigo 19.1 que fala isso, muito claro, tem a RENAME que fala isso, tem a resolução 3, tem a resolução 1, a consolidada 1 a 7 de 2017, que falam também, fala que a competência deve respeitar. E temos decisões de 8 ministros dizendo que devemos respeitar a repartição de competência. Então, o que eu faço? Eu não mando incluir a União, não, mas eu não concedo a liminar. Se a parte incluir voluntariamente, eu falo que o litisconsórcio é facultativo e não necessário. Mas no mérito ele vai perder. Então, mas não é surpresa, não. Que a hora que eu decido a liminar, eu já deixo claro, aqui, não é do município, não é do Estado, é da União. Ou você desiste, ou inclua a União, se der tempo para incluir ainda. E eu aceito também o chamamento ao processo para incluir a União, eu aceito também. Lógico que esse é um tema ainda controverso, que muitas vezes
Os magistrados mandam o processo para a Justiça Federal e a Justiça Federal devolve. E o STJ, com uma infelicidade muito grande, ele devolve dizendo o juiz federal que decide se ele quer o processo ou não quer. Mas o STJ não decide. Eu acho que o ministro não lê aquilo, viu? Eu acho que já está no modelão. Vai no modelo, pega aquele modelo lá. Antigamente tínhamos como é que chama? A mimeografia que fazia já, né? E fazia xerox, né? Que as decisões só preenchia. Parece que estão fazendo isso ainda, né? Estão descumprindo, aparentemente descumprem o artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil também, que tem que fundamentar, analisou o caso específico, analisou o que o Supremo falou, usa simplesmente a súmula, dizendo o seguinte, e o Código de Processo Civil também, que o juiz federal decide se há interesse. Mas por que o município e o Estado também não agrava contra essa decisão também? Manda para o TRF também, para decidir, para o tribunal também decidir essa matéria, pode chegar até o STJ. Aí a importância de termos o advogado público qualificado para decidir as demandas. E o advogado público também não pode, que em Minas Gerais já vi que a Procuradoria do Estado mandar ofício para a Secretaria da Saúde. Não existe isso não. Você tem que ficar do lado abraçado. O que você entende desse caso aqui? Senão você fala, até mais cedo, a Isabel perguntou um negócio, a doutora Isabel perguntou um negócio, a questão da fidedignidade, da isenção das notas técnicas. Antes de termos o NATS, foi lá em 2009, 2010, eu, no comitê, fiz uma, estava começando o comitê, foi 2010, fiz uma parceria com a Secretaria Estadual de Saúde Municipal, para eles fornecerem nota técnica para nós. Por quê? Eu quero que o farmacêutico fale que quando o juiz recebe um pedido de liminar, a liminar inaudita altera a parte, ou sem ouvir a parte contrária, é exceção. A regra se ouve primeiro a parte contrária. Mas eu não quero ouvir o procurador, eu quero ouvir o farmacêutico, eu quero ouvir um médico, esse me interessa para ouvir. E eu falo mais, o procurador não contesta prescrição médica. Quem contesta a prescrição médica é outro médico. O procurador vai levar para o juiz. Mas fala, eu estou contestando com base no outro relatório médico. Não cabe a mim, como elemento do sistema de justiça, contestar uma questão técnica que é médica. Então, se um médico falou, pega outro médico falando o contrário. Tanto que mandado de segurança em saúde, de 10, 9 eu defiro de plano, eu mato na hora. Mandado de segurança contra o secretário. Normalmente, eu até um tempo atrás tive um mandado de segurança, falei, nossa senhora, como é que esse mandado de segurança vai ficar aqui, né? Não cabe. Fui ler, estava certinho, cabia mandado de segurança. Que a pessoa dizendo o seguinte, entrou na rede para fazer um procedimento e foi para micro, macro região e ele estava esperando atendimento, estava em mora já. Esse é um caso de mandado de segurança. Tem política pública, estou enquadrado, foi atendido. Isso sim. Mas eu quero medicamento X. Não. Isso cabe, isso demanda prova, demanda controvérsia, não é mandado de segurança. Mas os estados que tinham mais mandado de segurança era Goiás, na verdade, que a gente viu o CNJ via. Goiás era uma coisa horrorosa, todo mundo estava dando canetada. E mandado de segurança não é lugar próprio dentro do processo para a demanda de saúde. Então nós temos aqui, temos uma norma, então, que diz que a responsabilidade é aquela definida na pactuação. Essa tese aqui, então, essa tese de 793 que fala, os entes da federação em decorrência da competência comum que são solidariamente responsáveis. Esse comum não tem nada a ver com responsabilidade solidária. Não se analisou o artigo 23, inciso 2 da Constituição Federal. Responsabilidade sistêmica dos três para que implemente políticas públicas. Nós vimos ainda, a 8080, artigo 19, que está muito claro, dizendo, aqui, eles vão ter que sentar, vão ter que definir a política pública, vão definir a competência pelo 19U. Feito isso, não cabe ao judiciário dizer o contrário, não cabe ao sistema de justiça falar o contrário. Para que eu vou subverter a ordem? A não ser que eu diga que não existe política, aí nós podemos falar de solidariedade. Que os três não fizeram política. Mas hoje, eu não consigo perceber que não haja política pública. Nós temos regras que repartem competência. Atenção básica do município. Componente especializado, Estado da União. Está na Rename. Não está na Rename, se não está na Rename, então é da União, Não é só da União, é ela que incorpora, se não incorporou. Um grande problema que nós temos também, que costuma muito ver em petição, dizendo o seguinte,
Esse medicamento está aprovado na Anvisa, mas não está na Rename. É oncológico. Lógico, oncológico não está na Rename. Nós temos alguns oncológicos na Rename, alguns que não deveriam estar na Rename. Que a Rename oncológica está na Renases. Que o mesmo medicamento oncológico que é para o paciente A não serve para o B. O câncer é o mesmo. Qual o grau? Qual o nível de atendimento? Nós sabemos que os medicamentos oncológicos matam. Você está no grau 4, dou qualquer veneno para ele, vai morrer mesmo. Vai morrer em 6 meses, com veneno vai morrer 8, 10, né? Quer dizer, por isso não está na Rename, está na Renase, que tem uma diferença. Que o oncológico depende do estágio. Grau 1 é uma coisa, não posso dar um veneno muito forte, que eu mato ele antes. Grau 4 eu vou dar, que ele vai ter uma sobrevida, não sei qual. Veja, eu até falo o seguinte, não cabe a nós, magistrados, analisarmos quanto é o custo. Isso não é a função do magistrado. Mas precisamos de um pacto social, que a sociedade diga o que nós podemos, o que nós queremos e o que devemos dar para os pacientes, não para o judiciário. Eu não olho muito o preço, mas eu digo, sou Gensma, que está em 2 milhões de dólares, eu vou mandar o município pagar, o Estado não. Eu não pago com base na Rename. Medicamento não está incorporado, não está na política do município, não é do Estado, então é da União. Briga lá em cima com a União, o que você vai fazer com ele. Mas eu não vou olhar quanto ele custa. Questão de custo-efetividade, quem faz isso é a Conitec, a hora que ela analisa a incorporação ou não. Mas a hora que eu concedo o medicamento, eu tenho que analisar também se a Conitec já analisou. Eu não deixo passar um processo meu sem analisar, ter alguma nota técnica. Não achei, porque nós temos hoje o CNJ, é só entrar lá. Entrar no CNJ, www.cnj.gov.br/saúde. Você vai entrar nas notas técnicas de tudo quase de hoje. Temos muitas coisas. E até que a doutora Isabel falou mais cedo, a questão de confiabilidade, como no CNJ, no banco de dados do NatJus, tem muitas informações, pode ter uma nota técnica, a outra diga B. Como é que faz isso? Pede um parecer técnico. Que a nota técnica analisa o caso específico desse paciente. Ele se aplica aos demais também, que falam de evidência científica. Agora, o parecer técnico não. Ele não vê paciente, ele vê apenas a tecnologia. Se tiver 2 notas, uma fala A, outra fala B, pede um parecer técnico. E o comitê pode pedir parecer técnico para o CNJ. Pede e vai elaborar o parecer técnico. Né? Aí vai entrar pela Rebrates, que vai elaborar o parecer técnico. Aí sim, eu tenho uma coisa muito mais robusta, coisa muito mais complexa, que me dá mais evidências sobre aquela discussão. Então, nós temos aqui. Então, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde. E, solidariamente, eu acho que se o ministro Fachin demorasse mais um dia, ele ia mudar esse tema. Que ele estava, assim, tentado a mudar. Eu senti nele, assim, porque nos argumentos dele, esse voto é muito grande, tem 166 páginas. Você lê o voto inteiro, parece que você viaja lá, você vê a discussão, é interessante, né? Voto. Você vê que ele dá uma balançada. Mas até o ministro Marco Aurélio, ele fala assim no voto, não, mas aqui nós estamos tratando de embargos declaratórios, mas aqueles embargos declaratórios é feito infringente. Tinha que analisar tudo. Que analisasse, o ministro Marco Aurélio, ele foi tímido, ele normalmente não era tímido, né? Mas ele foi tímido nesse caso. Que ele tivesse avançado um pouquinho, analisar essa matéria. Que em 2014, quando começaram a julgar esse tema 793, o ministro Fux estava equivocado, tanto que ele acompanhou o ministro Fachin, ele mudou o voto dele como relator. Você vê a importância que tem. Então, deveria tirar-se solidariedade. Fala que solidariedade para implementar políticas públicas. Deveria ter um novo estudo. Mas, graças a Deus, eu acho de forma transversa, mas o STJ, o Supremo Tribunal Federal, os ministros, monocraticamente estão mudando, estão dando uma interpretação extensiva a essa temática. Engraçado você interpretar tema, né? Tema você não interpreta, ele tem que ser autoexplicativo, né? E por si só, você leu, tem que ler. Então, nas demandas prestacionais da área de saúde, diante dos critérios de constitucional de descentralização, veja, fala que é descentralizada. A própria Constituição Federal não fala no artigo 23, que a responsabilidade é comum. A própria Constituição Federal não fala no artigo 30, inciso 7º, que quem presta o município. A União não tem hospital aqui em Fortaleza, né? Quem tem hospital aqui são os particulares ou municipais, não sei se o Estado tem hospital aqui, né? Mas, de qualquer modo, mas mesmo o hospital do Estado, ele faz parceria com o município.
Nós temos o Hospital das Clínicas em Belo Horizonte, que é da União, é da Universidade Federal. É SUS? Não, não é SUS, não. Não tem nada a ver com SUS. Mas o Hospital das Clínicas, ele contrata com o município de Belo Horizonte para prestar política. Isso tem que ter essa compreensão também, como é que funciona. É a mesma situação, que o município que contrata. Ele é hospital do Estado, mas não é hospital do SUS. Que o SUS não tem hospital, na verdade, sob nível federal, não temos, né? Então, porque a própria Constituição fala primeiro, 23, 2, é comum. 30, inciso 7, quem presta o município com cooperação técnica e financeira da União, dos Estados e da União. Tá muito claro, né? Tá muito claro. Mas mesmo assim, então eu posso mover a demanda contra qualquer município? Não. Eu tenho que ver a pactuação. Aí eu vou entrar, decreto 7.508, como é que regulamentou, como é que está a rede, qual a micro, qual a macro. Isso o judiciário precisa compreender. Não, parece que ele não existe. E o decreto é legal. Ele regulamenta 8080. Então, eu vi uma vez a pessoa falar, eu não julgo com base em portariazinha, em resolução. Não, não tem não. Pode ter uma ordem de serviço. É ordem de serviço, não é ordinha, não. Nós temos uma Constituição Federal, lei complementar, nós temos lei ordinária, temos decreto regulamentador, nós temos resolução, temos portaria e tem ordem de serviço que no final, se olhar isso está dentro da linha hierárquica, eu tenho que observá-la. Para eu subverter, eu tenho que dizer, ela é ilegal, ela é inconstitucional. Isso eu tenho que falar, essa análise. Mas aí que está a compreensão, eu brigo muito para especializar o Poder Judiciário. Em Minas Gerais, foi uma briga muito grande, mas eu consegui uma especialização no primeiro grau, em que em todas as comarcas que tem mais que uma vara com competência de saúde, sempre será a segunda vara. Saúde tudo para a segunda vara. Então conseguimos isso. Então, comarca que tem mais que uma vara, nunca serão as duas que vão cuidar de saúde, sempre será a segunda. Tem o problema da infância que é separado, que é absoluta competência, né? Quanto saúde pública, né? Então, tudo bem. Mas no segundo grau ainda não conseguimos. Estamos especializando agora uma parte no tribunal, mas já vai melhorar. De serem 10 câmaras, vão ser 7 que vão cuidar de saúde, vai entrar dentro do direito público ainda, e no privado separado. Mas o Poder Judiciário tem que especializar. Em Belo Horizonte, tínhamos 37 varas cuidando de demandas de saúde privada, saúde suplementar. Hoje é um só. E o juiz começou a se qualificar. Os gestores da saúde suplementar falam o seguinte, ó, concordando, discordando, ele está fundamentando, ele está dentro de uma lógica, um raciocínio lógico. O importante é isso mesmo, né? A gente não quer dizer juiz conceda ou não conceda. Se diz, seja racional. Seja racional e aplique o artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Fundamente aonde está. Se a parte argumenta, tanto que cada sentença, cada capítulo, a sentença, a decisão, se divide em capítulos. Toda a questão apresentada tem que ser analisada separadamente. Por isso que eu costumo abrir tópicozinho como livro, para ter essa compreensão. Então, nós temos aqui, eu acho que, aí no final fala o seguinte, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência e determinar o ressarcimento que suportou. Vejam só, eu vou direcionar a demanda. Se a União estiver no processo, manda a União fazer. Mas nós, da Justiça Estadual, nós não temos a União. Mas se tiver município e Estado, direciona o Estado. Se a União não estiver no processo, parte final, ressarcimento. Aí eu posso, mas mesmo assim eu não posso condenar a União. Eu posso apenas sinalizar que a União deve reembolsar que o Estado pagou nesse processo aqui. Mas eu não posso incluir. Por isso, eu julgo improcedente. Fala o artigo 19.1, diz, município você não é responsável, Estado não é responsável, portanto julgo improcedente em relação ao Estado e ao município. Ah, mas você vai deixar a parte, não tem Justiça Federal. Ora, tem Justiça Federal hoje, toda comarca um pouquinho maior tem Justiça Federal sim. Então, por conta disso, eu até acho que seria razoável que se adotasse a sistemática do artigo 109, parágrafo 3º da Constituição Federal, dizendo o seguinte, se não tiver vara federal, o juiz estadual vai exercer jurisdição federal igual à Previdência Social, não é assim? A ação em face do INSS, o juiz estadual exerce jurisdição federal e cuida daquela demanda. Na saúde poderia ser a mesma coisa? Poderia mudar, talvez não precisava nem ser uma alteração constitucional nisso, né?
ou que alterasse a Constituição Federal. Então é o seguinte, eu direciono se a União estiver no processo, né? Eu direciono, e tudo bem. Agora, se não estiver no processo, eu, como juiz estadual, estou dizendo, bom, Estado, você vai cumprir, você já cumpriu, busca o ressarcimento, eu vou mandar buscar. Daqui a 5, 10, 20 anos você vai conseguir. Você sabe que o judiciário é lento, né? Nós não conseguimos resolver esse problema da morosidade ainda, né? E nós temos um problema sério também, de termos em vez de ter tutela de urgência, nós temos jurisdição de urgência. Dá uma liminar e engaveta o processo. O Supremo faz isso muito também, né? Engaveta, não julga mais o mérito, não. Nós temos tutela de urgência, é para se decidir agora e logo a decisão vem em seguida. Então nós temos isso aqui no tema 793, que para mim é equivocado, né? Porque tem hoje lei, artigo 19U da Lei 8080, diz que a responsabilidade não é solidária, ela é subsidiária. A solidariedade é uma mera questão de solidariedade sistêmica. O sistema precisa se organizar de modo que façam políticas públicas para que tenhamos o quê? Acesso universal e igualitário dentro da diretriz de integralidade. Vejam, a Constituição Federal não fala que é tudo para todos. Ela fala que isso é uma diretriz. E a Constituição Federal fala no artigo 96, de acordo com regulações, de acordo com políticas sociais, políticas econômicas. O artigo 97 da Constituição Federal é muito claro em dizer o quê? Diz lá que a lei vai regular, e a lei está regulando. Então o que nós temos? Qual o vício que existe na hierarquia legislativa do artigo da Lei 8080? Não tem nada não, está certíssimo. Então a lei está... Vejam só, a STA 175 estava certíssima, que não tínhamos ainda o artigo 19U, faltava a regulamentação, mas ela sobreveio. Então morreu a jurisprudência da STA 175, que foi utilizada equivocadamente. Então hoje, a STA 175, que é do Ceará, ela é importante com precedente histórico de evolução das demandas de saúde, mas não com precedente jurisprudencial. E também não tinha efeito vinculante também não, né? Mas eu tenho esses questionamentos aqui, né? A tese, qual o limite da solidariedade dos entes para assegurar acesso à saúde, né? Então, o artigo 19 aplicava, lógico, já falei com vocês que aplicava, eu tenho que aplicá-lo. A solidariedade é apenas sistêmica, e o 19U diz que reparte competência, né? Quando é possível direcionar o cumprimento? Somente se a União estiver no processo, não tenho como processualmente. Ferrou o município pequeno, o municípiozinho pequeno que vive de FPM, como é que vai pagar 50, 100 mil reais? Não paga professor, não paga, fecha creche, fecha tudo, né? Os danos são muito maiores. Mas a pessoa que tem um parente lá acha que tem direito de fazer isso, né? E a intervenção de terceiros. O STJ tem uma decisão antiga dizendo que não cabia chamamento ao processo nos demandas de saúde. Isso é antigo, mas tem que bater em cima. Os tribunais e juízes, isso tem que ser em cabeça de prego, viu? Então realmente, Tradilce, que vai insistindo. Eu já tive decisões, demandas lá, que o advogado chato, então com a tese firmada, eu normalmente, como é matéria repetitiva, eu faço estudo da matéria toda e fixo uma posição jurídica. E passo minha assessoria, a nossa posição é essa. O advogado vai insistindo, um dia, vamos analisar de novo, vamos ver. E essa é a função do advogado. O advogado tem que ter essa função, tem que se encansar. Como é que está meu tempo aqui? Eu fico meio perdido. Já passei o tempo muito? Nossa Senhora, esse problema... Então tá bom. Então 793, olha aqui, só vou passar aqui, tem decisões monocráticas aqui. Olha aqui, ministro Barroso fala que tem que observar a repartição de competência. Ministro Dias Toffoli, eu vou deixar isso aqui à disposição de vocês. Ministro Gilmar Mendes, ministro Lewandowski, ministro Fux, Alexandre de Moraes, ministra Cabelussa, inclusive, surpreendentemente, porque ela votou contra, né? Ministro Edson Fachin, eles todos dizem que devem respeitar a repartição de competência. Na minha Câmara, no tribunal, eu por 5 anos, eu perdia de 4-1. Todos os meus votos que eu aplicava a subsidiariedade, eu perdia todos de 4-1. Hoje inverteu, hoje estou ganhando de 4-1. Eles estão me acompanhando. Por quê? Por causa desses precedentes. Então, quer dizer, mudou muito já, né? Então, tudo bem. Então, nós temos aqui o tema 6, só para acabar aqui rapidamente também.
medicamento de alto custo não incorporado. Isso aqui ainda não foi definida a tese ainda, né? Mas é lógico, vai usar os critérios o quê? Critério vai ser do tema 106, do tema 500, vai fornecer alto custo. O Supremo não vai dizer, não disse ainda que não é para fornecer, não. Mas tem que ter que evidência científica, pedido de registro na Anvisa, isso tem todas as questões devem ser observadas. Sim. Então nós tínhamos aqui, tem que essa proposta do ministro Alexandre de Moraes, tem a tese aqui do ministro Marco Aurélio, ele fala da incapacidade do enfermo e dos membros da família. Família até que grau? Tem que analisar isso, né? Eu acho que isso vai ser enfraquecido, essa tese do ministro Marco Aurélio, que aposentou, mas tem aqui essa tese do Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, né? Temos essas temáticas aqui. Mas tudo bem. Eu não vou... Já estourei meu tempo. De qualquer modo é isso. Mas precisamos, sim, estudar, discutir, que, vejam só, como um magistrado chega na minha mesa, chega à mesa da doutora Dilce, nós precisamos decidir. Queira ou não queira, goste ou não goste. O advogado pode especializar o escritório dele, pode escolher a demanda. Nós não decide, e decide agora. Então é bom que possamos discutir essa temática que a escola está fazendo com os magistrados, para o quê? Sem dizer o que deve fazer. Vamos sentar, vamos racionalizar. Eu tenho um grupo de WhatsApp com mais de 200 magistrados. Hoje de manhã um colega entrou novo no grupo, começou a falar, mas o médico prescreveu vários. Eu falei, peraí, comecei, já vou respondendo, mas sem dizer o que ele deve fazer, analise. Bom, um prazer aqui, muito obrigado a vocês, é um prazer estar aqui. Nós agradecemos a brilhante palestra, nos temas extremamente relevantes para a judicialização da saúde, totalmente atualizados, e realmente foi uma brilhante explanação. Muito obrigada, desembargador.